Eu tinha acabado de sair da residência e eu já saí com um emprego. Não, fantástico. Eu fui trabalhar numa clínica que atendia vários convênios de um chefe do meu serviço lá da residência e eu tava super feliz e super confiante. Minha residência foi excelente, eu tinha feito várias cirurgias. Então, quando apareceu um cisto epidérmico para eu fazer no consultório, eu marquei correndo. Eu adoro fazer procedimentos, eu adoro operar. Foi por isso que eu escolhi a dermatologia. Eu tava muito em dúvida se eu ia ser cirurgiã plástica ou se eu ia fazer dermatologia. Mas depois que eu vi tudo que o dermatologista consegue fazer, tudo que ele pode operar, eu decidi pela dermatologia. Então fui eu lá operar esse cisto, super tranquila, confiante, só que aconteceu uma coisa que eu não esperava. Eu estava sozinha na sala cirúrgica. Porque na residência sempre tinha alguém me auxiliando. Um residente de um ano acima, um ano abaixo, um auxiliar de enfermagem lá. Mas no consultório eu estava sozinha. E eu tentei lembrar de tudo que eu ia precisar para a cirurgia. E comecei a cirurgia. Fiz anestesia, super bem, cortei o cisto, tirei. Foi uma maravilha. Aí começou o sangramento. Começou a sangrar, eu peguei um vasinho e eu usei todas as gases que eu tinha. Aí eu tinha que deixar um monte de gases lá, tirar a luva, pegar mais gás, colocar a luva de novo, aquela bagunça. Mas deu certo. Parei o sangramento e agora a hora da sutura. Era um cisto grande. A ferida operatória deu uns 5 centímetros, mais ou menos esses 3 dedos. Então, fui dar os pontos para fechar. Como eu disse, normalmente na residência eu sempre tinha auxílio. O que acontece? Naquele ponto de tensão, era um cisto nas costas. Nas costas é uma pele muito forte, com uma derme muito grossa, muito colágeno. Então, no que você abre, ela faz uma tensão muito grande para ser fechada novamente. Quando eu fui fechar, normalmente tem alguém para dar aquela empurradinha na pele, tirar a tensão e você conseguir fechar com facilidade. Só que desta vez eu estava sozinha. Então todo ponto que eu terminava de fazer e soltava um pouquinho, ele abria. E eu lá de novo, outro ponto sozinha e ele abria. Então eu, doutora Vanessa Tanaka, que agora tenho 15 anos de cirurgia dermatológica nas costas, vim aqui para te dar as minhas dicas de como você vai fazer para fechar uma ferida tensa quando você estiver sozinho, porque existe sim dicas diferenciadas que a gente não aprende na residência, mas que faz muita diferença na sua prática clínica. Minha primeira dica é: você vai fazer um ponto que eu gosto de chamar de roldana, mas também é chamado de polia. Não faz muita diferença o nome, os dois são iguais e funcionam da mesma maneira. Você vai no centro da lesão, na área mais tensa, e você vai começar entrando pela pele longe, aí você vai sair do outro lado, no lado contralateral, vai sair perto da borda, aí você tira a agulha, passa tudo, você vai entrar de novo, daquele primeiro lado que você entrou, perto de novo, e sair pelo outro lado longe. Você vai ver que incrível. Esse ponto tira ele vence qualquer tensão. Por isso esse nome dele, de polia ou de roldana, que ele ganha essa facilidade de fechar uma coisa que tá muito tensa. Então você vai ver que sozinho você vai puxar e você vai conseguir vencer aquela tensão. E daí outra dica importante, segunda dica importante nas cirurgias. Você vai puxar esses dois fios juntos para uma das laterais. Qual lateral? Não faz diferença. Qualquer uma das laterais, até esse ponto que você deu, travar ali na pele. Então você puxa os dois até eles travarem na pele. No que você soltar, vocês vão ver que ele não vai desfazer. A tensão não vai puxar esse seu nó. Ele vai ficar travadinho. Aí você dá os outros nós. Terceira dica. Quantos nós eu preciso dar? Depende muito do fio. O que acontece? Os fios que são inabsorvíveis monofilamentares, na verdade, os absorvíveis e inabsorvíveis. Os monofilamentares, eles têm uma coisa que chama de memória, de resiliência. Ele tende a abrir o nó. Então, se for um fio mais fino, um 5 zeros, um 4 zero, geralmente 3 nós é o suficiente. Se for um fio mais grosso, essa tendência de abrir o nó é maior. Dá 4 nós para garantir. Ou se for o 2 zero, mais ainda, pelo menos 4 nós para garantir. Se você ficou na dúvida, achou que ficou meio frouxinho o seu ponto, dá mais um nó para garantir que aquilo não vai abrir. Esse ponto que eu falei, que é o ponto de polia ou roldana, ele é um ponto muito isquêmico e vocês vão ver que esse fio acaba passando
ficando no meio da sua sutura. Esse é um ponto que a gente vai usar para vencer essa tensão, mas de preferência a gente vai tirar ele e trocar por outros pontos, porque dessa maneira você consegue fazer os outros pontos com facilidade, os pontos internos, e tirar ele, que nem eu falei, é um ponto muito isquêmico, ele fica muito marcado. Ótimo! Então nós já conseguimos vencer aquela resistência sozinhos. Aí, em áreas tensas, de muita movimentação, como por exemplo nas costas, mas também serve para os braços, para as pernas, eu gosto sim de dar pontos internos, que são pontos simples, que vão ficar invertidos com nó para o subcutâneo, para não dar reação na epiderme, que isso também vai manter essa pele sem tensão, para que essa cicatriz não abra, para que não tenha deiscência da sutura. Isso é muito importante. Então, os pontos internos podem ser feitos com dois tipos de fio: os fios monofilamentares, como o monocrio, ou os fios multifilamentares, como o vicryl. E aí tem uma próxima questão, que é: quem não tem muita experiência não sabe muito a diferença. Quando que eu uso um ou outro? Qual que é a vantagem deles? Essa é uma questão muito importante. Então, a primeira grande vantagem dos monofilamentares, que é, por exemplo, o monocrio, é que ele tem uma superfície lisa. Então, por ter uma superfície lisa, ele passa mais fácil pelo tecido, ele causa menos trauma no tecido. Se ele vai dar mais ou menos reação, isso varia muito, de verdade, de paciente para paciente. Mas é um fio muito bom. Qual é a desvantagem dele? Ele vai manter essa força de tensão, esse tecido fechado, por menos tempo. Então, no máximo, em 2 semanas, ele já não está mantendo essa força de tensão, esse tecido fechadinho. Então, se você tem, por exemplo, um paciente que tem uma tendência de uma cicatriz mais larga, que vai demorar mais para cicatrizar, talvez o monocrio não seja o melhor fio para você. Talvez melhor seja usar um multifilamentar, como por exemplo o vicryl. Por quê? O multifilamentar, que nem eu falei, ele causa mais trauma, ele é mais difícil de passar, mas ele vai durar mais tempo aquela tensão. Então ele dura 3, 4 semanas mantendo a tensão. E qual é outra questão? Isso é muito importante também. O monocrio, que nem eu falei, ele é facinho de passar, só que muitas vezes no primeiro nó que você der, ele não vai conseguir manter fechado, porque ele desliza muito fácil. Então, lá vai mais uma dica. Se você deu 2 voltas, deu o primeiro nó e esse nó abriu, dê 3 voltas antes do primeiro nó. Você vai ver como aquilo vai travar o seu ponto, se não tiver muito tenso, né? Se a gente já fez aquele nosso ponto rodando no meio, que já diminuiu a tensão. Dando essas 3 voltas, ele trava e você não vai ficar sofrendo. Outra vantagem desse monofilamentar é que se você ficou um pouquinho, só um pouquinho frouxo no segundo, você consegue dar uma força maior, que ele vai correr e ele vai sim fechar melhor quando você der o segundo nó. E toda vez, essa dica também é muito importante. Toda vez que é a primeiro nó que eu tô dando no monocrio, num fio monofilamentar, eu dou 4 nós em vez de 3. Do segundo em diante eu dou 3, mas no primeiro eu dou 4, porque ele também é um fio de memória e ele tem mais facilidade de abrir esse nó. Agora, se a gente optou por aqueles multifilamentares, que nem o vicryl, ele vai durar mais, ele vai ser ótimo. Qual que é a grande questão? Ele não corre. Lembra? Ele é multifilamentar. Então, quando você der o nó e ele ficou frouxo, esquece. Pode cortar e começar tudo de novo. Então, lá vai a dica do fio multifilamentar para ponto interno. Você deu o primeiro nó, ele tem que ficar certinho. E nesse caso, você não vai dar as 3 voltas. As 3 voltas no fio multifilamentar, ela vai provavelmente dar uma embaraçada no seu fio e você não vai conseguir dar o nó. Então, 2 voltas no primeiro nó e deixa perfeito do jeito que você quer. Ficou um pouquinho frouxo, não adianta tentar fazer mais força, ele só vai arrebentar e ele não vai fechar mais a partir do segundo nó. Então, esquece, tem que ser um primeiro nó perfeito. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito aí as minhas dicas. Eu vou tentar trazer sempre novas dicas cirúrgicas conforme vão aparecendo as dúvidas, as questões. Deixa aí no comentário. Se você gostou, não deixe de nos seguir no canal. Se puder também, quiser, né, saber de tudo que está saindo de novo, clica ali no sininho, nas notificações para ser avisado de novidades e até o próximo vídeo.